Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero falar com vocês em relação à Amuso, à U, à Digi e à Amigo. Acima de tudo, quero que tu, antes de fazeres a tua escolha de qual é que é o teu próximo tarifário, vejas este vídeo e escolhas em consciência com base em todas as ofertas que estão disponíveis no mercado. Antes de começarmos o vídeo, vou-vos pedir aquelas coisas que peço sempre. Em primeiro lugar, deixa o teu like, subscreve o canal, carrega no botão de aderir, caso queiras por 99 cêntimos por mês ter acesso a todos os conteúdos que eu lanço para aqui para o canal de uma forma prioritária. Passa também no nosso site viciadocomenta.pt, onde vais encontrar um conjunto de artigos escritos por mim, e tens também a nossa parceria de jogos, a Instant Gaming, onde podes comprar jogos a bom preço e também ajudar aqui o canal fazendo então aí as compras através do nosso link que está na descrição. Bom, o que é que me traz aqui hoje este vídeo, amigos? Acima de tudo, como sabem, eu tenho feito uma cobertura exaustiva a todas as mudanças neste mercado das telecomunicações, mas acima de tudo, o que eu tento fazer também sempre é que vocês poupem dinheiro, independentemente da operadora em questão. Como sabem também, as operadoras low cost, portanto, da Mel, NOS e Vodafone, a Uso, a U e a Amigo, têm vindo a fazer uma pressão agressiva aos preços da Digi, replicando-os neste final e início de ano. Portanto, já vamos, salvo erro, para a segunda renovação destes períodos promocionais, sendo que estes últimos acabam no dia 15/4 e eu não duvido que sejam, entretanto, renovados mais um pouco, porque acima de tudo o que está a acontecer é que a Digi está a melhorar paulatinamente o seu serviço, vai conseguindo penetrar cada vez mais nas cotas de mercado destas operadoras e elas acabam por ter que responder de maneira a que essa queda não seja tão acentuada. Apesar de não gostarem, é a única forma que têm, é acabarem por ir canibalizando em parte também as suas próprias margens, porque mesmo pessoas das operadoras premium vão acabar por sair para estas, mas é a única forma que eles têm de debater contra a Digi. Agora, acima de tudo, para lá de estarmos a olhar ao preço, eu quero que vocês façam uma escolha informada e que tenham noção do que é que estão a subscrever. Por isso preparei aqui um conjunto de informações. Isto não está a coisa mais elaborada do mundo, peço-vos desculpa, não sou um designer, mas acima de tudo a informação está cá, é aquilo que eu quero acima de tudo que passe no vídeo. Por isso, se gostas deste vídeo, deixa já o teu like e partilha-o acima de tudo, que é muito importante para os teus amigos, a tua família, que esteja na dúvida sobre o que é que vai fazer em relação a estas mudanças. Bom, vamos passar aqui para o primeiro slide. Eu meti aqui a minha imagem mesmo muito pequenina, vocês já estão fartos de me ver, o importante é não fechar aqui a informação. Bom, vamos começar por olhar para a sneak peek geral, que é a questão dos preços, dos minutos e das SMS. Portanto, isto é assim, é o grosso, é o básico do serviço, não é? Quanto é que ele custa e depois a nível de chamadas e SMS, aquele serviço tradicional, o que é que nós temos disponível? Bom, aqui, como vocês sabem, anda tudo a ombrinho com ombrinho e, portanto, neste momento, com estas novas promoções, temos a Uso com 5€, a U com 5€, a Digi com 5€ e a Amigo idem aspas, ok? Pronto, o que é que acontece? Acontece que depois existe aqui algumas oscilações, algumas diferenças entre aquilo que é proposto por umas e outras no ponto de vista das chamadas e do ponto de vista dos SMS, ok? Bom, relativamente às chamadas, em primeiro lugar, vocês na Uso têm minutos ilimitados, portanto ficam com minutos ilimitados, independentemente do tarifário onde vocês estejam. Neste caso, estamos a fazer a primeira análise ao móvel dos 100 GB, ok? Portanto, 100 GB e ilimitado, são as duas análises que vamos fazer aqui. Nível de chamadas, uso ilimitado. Vão ter 2500 minutos para utilizar, ou SMS, já vamos a essas diferenças. Na Digi, vocês vão ter chamadas ilimitadas, ok? E na Amigo vocês vão ter 5.000 minutos ou SMS. Do ponto de vista das SMS, tem 1000 SMS na Uso, aqui há uma diferença. Por exemplo, no caso da U, vocês têm 2.500, mas cada mensagem desconta 1 minuto. Basicamente, vocês têm 2.500 minutos ou SMS. No caso concreto da Uso, vocês podem ter 1000 SMS e não vos come, acima de tudo, minutos. Pronto, vocês depois vão fazer a gestão com base naquilo que consomem mais. Se é mais minutos, é mais SMS. Pronto. Caso concreto, portanto, na Uso, 1000 SMS, na U são 2.500 SMS, na Digi tem 1000 SMS gratuitos entre números Digi, ou seja, se vocês mandarem um SMS para alguém que esteja na Digi, vocês têm 1000 SMS, ok? No caso de enviarem mensagens para alguém que não seja da Digi, vocês vão pagar 1 cêntimo por cada chamada, por cada SMS, ok? É assim. No caso da Amigo, vocês vão ter 5.000 SMS, ou 5.000 minutos. Portanto, basicamente em nível de minutos, olhando, se tu és alguém que privilegia imenso, eu passo horas ao telefone, não sei o quê, Uso
e Digi, são as únicas ofertas que te vão dar ilimitado, neste caso concreto. A segunda opção, digamos assim, tendo que a Digi e a Uso estarão em primeiro lugar para ti, a segunda opção será a Amigo, que te vai dar 5.000 minutos, mas cada SMS que utilizares vai descontar, e a U será a pior dessas opções, porque te vai dar 2.500 minutos. Portanto, se estiveres a olhar do ponto de vista dos minutos, esta é a análise. Se estiveres a olhar do ponto de vista das SMS, provavelmente vais ter que olhar para a Amigo, que te vai dar, ao fim e ao cabo, 5.000 SMS, apesar de os teus minutos também descontam, vocês já perceberam. Pronto. Esta é a primeira análise que vocês devem fazer de forma geral. Depois, olhando às mesmas questões, mas do ponto de vista dos tarifários ilimitados, muda pouca coisa. No caso concreto da Amigo, é tudo igual. No caso da Uso, é tudo igual. Obviamente tem as diferenças dos dados, não é? Pronto. No caso da U, há uma alteração. Passa de 2.500 minutos, como vocês tinham a oportunidade de ver aqui, para 5.000 minutos ou SMS. Ou seja, basicamente, o acaba por repetir, ou acaba por copiar o plano da Amigo nos 7 euros. Ou seja, a U vende o plano, digamos assim, a nível de minutos e SMS que a Amigo vende por 5 euros, a U vende a 7. Pronto, basicamente é isso. Mas pronto, aqui neste caso, há essas diferenças, portanto, só no caso da U, e na Digi é tudo exatamente igual ao que eu disse anteriormente, portanto, chamadas ilimitadas, 1000 SMS entre Digis e SMS entre outras, ou seja, Digi e outras redes, 1 cêntimo, ok? Só há aqui uma diferença entre a Digi e as restantes, que é a questão do preço. Como veem, está tudo equiparado nos 7 euros, mas a Digi, no caso de tu teres internet fixa em casa e colocares um cartão pós-pago, portanto, no teu pacote, passas a ter o tarifário ilimitado por 5 euros por mês e não por 7, como estas operadoras estão a vender. Portanto, no caso concreto, este é o meu tarifário, eu pago 5 euros por mês e tenho um tarifário com ilimitado. Portanto, basicamente, as low cost a mim não são interessantes nesse ponto de vista do preço, porque eu pago menos 2 euros do que aquilo que elas fornecem, ok? Portanto, fizemos aqui a análise do ponto de vista dos serviços móveis de 100 GB e os ilimitados, que são aqueles dois que neste momento as low cost estão a atacar. A Digi tem mais opções, tem as opções de 100 GB, 150, 200, não sei o quê, portanto há aqui várias análises, mas estamos a fazer aqui a competição direta. Portanto, com base nestas informações que eu te dei aqui, já vais conseguir ter uma primeira análise do o que é que te é bom para ti. Se tu consomes muitos minutos, tens que ir para as opções dos ilimitados. Se tu consomes muitas SMS, se calhar a Amiga é a melhor opção para ti, porque tem 5.000 SMS no tarifário de 5 euros. E depois, no caso de quereres ir para os tarifários ilimitados, vais também poder ter a U como alternativa para essa questão das SMS. Do ponto de vista dos dados, não analisei porque acho que ficou relativamente claro. Tens 100 ou ilimitado. Ponto. Avançando aqui, não é só a questão de ter os dados, é preciso também perceber quais é que são as limitações desses dados. E aqui há muitas coisas para nós analisarmos e eu acho que não é uma informação que todos vocês estão cientes dela. Ora bem, nestas 4 operadoras há várias formas de se analisar aquilo que é as velocidades dos dados móveis. O que é? É a velocidade que vocês vão poder atingir, ou seja, a prioridade nos sites que vocês vão ter, se é disponibilizado tudo aquilo que o site permite para tu utilizares, seja muito ou seja pouco, ou se existem restrições. Basicamente é esta a análise. No caso concreto da Uso, é uma análise logo complicada porque é sim ou há ou não há, porque depende da plataforma onde tu fores cair. A minha recomendação é, se tu quiseres fazer a escolha por ir para a Uso, faz menção na linha do suporte ou no sítio onde tu fores aderir que queres claramente estar na plataforma sem restrições, e aí, apesar de estar aqui nos termos e condições, limitação 150-50, portanto esse é o bloqueio que nós já vimos até nos vídeos anteriores que o Ricardo acabou por verificar que estão aplicados na nova plataforma. Se tu quiseres estar fora destes bloqueios, tens mesmo que pedir claramente: não quero estar na nova plataforma com cheio de restrições, bloqueios e não sei o quê, ok? Se não estiveres nesta plataforma, vais ter a prioridade máxima e vais ter a velocidade que os sites tiverem a possibilidade de te dar, dependendo do sítio onde estiveres, com as limitações do teu próprio smartphone, da zona onde estás, etc. Se estiveres na nova plataforma, já sabes que é com isto que vais contar na Uso, 150-50 e não passa daqui. No caso da U, muita atenção ao caso da U, que eu acho que é importante e muita gente não fala sobre isto. A U tem nos seus termos e condições exatamente a mesma questão. Limitações nos 150-50, velocidades de acesso, ok? E se vocês virem aqui as velocidades máximas, 150-50.
só que a U não as aplica, ok? Simplesmente, se tu estiveres neste momento na U, a U para já é a melhor das low cost nesse aspecto, entre aquelas três, não vou compará-la com a Digi, porque a Digi é uma operadora, não é uma submarca low cost, é uma operadora, e neste caso a U não aplica estas limitações. Por isso, é muito fácil vocês pedirem a um amigo para fazer um speed test ou algo desse género e ele dá-vos velocidades incríveis na U, etc. Portanto, a U para já não aplica, mas está nos papéis está essa limitação. Portanto, não se admirem que dentro em breve, se a U começar a crescer bastante, o Sr. Miguel Almeida um dia destes acorda de manhã cedo e diz assim, bom, está na altura de eu copiar os meus amigos. E aplica-vos a restrição que aqui está. Portanto, não é difícil que isso venha a acontecer no futuro, é bom que vocês tenham isso em noção. Para já, não está a ser aplicado, e ainda bem, é uma excelente alternativa, se algum dia vier a ser aplicado. Eu já vos tinha avisado no Viciado Comenta. Bom, caso da Amigo. A Amigo é aquela que é mesmo séria. Desde o início que sempre foi assim. As restrições estão aqui, 150-50, e foi assim desde o começo. Portanto, não existe aqui alterações de outra ordem. É 150-50, sempre foi 150-50, é o KK. Pronto, no caso concreto da Digi, a Digi não se compromete com bloqueios. Portanto, a Digi não tem limitações, não tem bloqueios. As limitações são as suas próprias limitações físicas. Portanto, tu, se estiveres na Digi, vais conseguir ter toda a velocidade disponível que o site tiver para te entregar. Ponto final. Okay? Se o site tiver a possibilidade de te entregar 500 megabits de download, tu vais ter 500 megabits de download. Apesar de tudo, aquilo que a Digi se compromete é o que está no site, é no 4G a velocidade pode atingir até 140 megabits, no caso do 5G até 230. Claro que isto está extremamente desatualizado, já há imensos speed tests a darem conta destas velocidades a serem, ou seja, basicamente a serem ultrapassadas, mas a Digi também nunca atualizou o site, mas ao fim e ao cabo não tem restrições. Portanto, fazendo aqui o resumo geral, o que é que acontece? Na Uso, na U e na Amigo, vocês sabem que existem restrições no papel. Caso concreto da U, não as aplica. Portanto, se tu fores para a U, vais estar tranquilo. Se tu fores para a Uso, pá, ou jogas na lotaria e podes ir para a nova plataforma ou para a antiga plataforma, já falámos sobre isso, vê os vídeos anteriores e jogas na sorte, ou então, pá, pressionas fortemente para ires para a nova, para não ires para a nova plataforma, e então aí vais ter um serviço igual àquilo que a U te vai fornecer ou àquilo que a Digi vai fornecer, que é tens a velocidade máxima disponível na rede. Não tens bloqueios, limitações a priori. Se fores para Amigo, já sabes claramente que a tens. Portanto, aí não tens hipótese. Sempre foi assim desde o primeiro dia. Portanto, a limitação existe e está presente. Portanto, isto é um ponto muito importante quando tu fores tomar a tua decisão entre ir para uma ou outra operadora. Se tu és alguém que privilegia dados móveis super rápidos, com velocidades incríveis e prioridades de rede fantásticas, já sabes, tens que ter esta informação. E também tens que ter esta informação, caso estejas na U a dizer que a U é incrível, fantástica e maravilhosa e que nunca vai acontecer nada, está escrito nos papéis e nunca se sabe qual é o dia em que o Miguel Almeida decide alterá-los. Olhando à questão do roaming. A questão do roaming também tem algumas coisas interessantes, porque cada vez mais nós fazemos viagens e por isso, às vezes, quando damos por ela, afinal eu precisava de roaming, foi uma coisa que eu não pensei bem nisso e afinal estou a precisar, quanto é que eu tenho? Bom, aqui há várias análises e há coisas interessantes. Bom, primeira análise. U e Digi, ombrinho, ok? Portanto, a U no tarifário de 100 gigabits, portanto, o de 100 gigabytes, o de 5 euros por mês, vocês têm na U 7.5 gigas mensais em roaming, na União Europeia, obviamente, né? Portanto, depois o resto vocês têm que ver nos termos e condições para o país onde forem. Mas aqui na União Europeia vocês têm 7.5 GB. Na Digi, no tarifário de 100 GB, vocês têm 7,5. Ok? Portanto, exatamente igual. Na U ou na Digi o serviço é o mesmo. Na Amigo vocês têm uma particularidade muito interessante. Porque vocês vão ter roaming consoante o valor base que estão a pagar. Porque vocês sabem que já houve vários preços nestes tarifários, já houve várias promoções, ora fica a 5, ora fica a 7, ora fica a não sei quantos, né? E portanto agora está a 5 e a 7, já teve a 8, pronto. Consoante estes valores básicos que vocês estejam a pagar, os dados em roaming também alteram. Neste caso concreto, no tarifário de 100 GB, se tu estiveres no valor de 5 euros, que é o mais baixo que está agora, tu vais ter 8 GB, ou seja, superior à Digi e à U. No caso concreto de estares a pagar 6, vais ter 9 euros. E no caso de estares a pagar 8, vais ter 9 euros. Desculpa. No caso de estar a pagar 6, vais ter 9 gigas. E no caso de estares a pagar 8, vais ter 12 gigas. Ou seja, isto significa que
as diferenças dos preços. De repente dizem-te assim, bom, mas eu estou na Amigo e na Amigo estava a pagar 8. Entretanto liguei para a linha e eles baixaram para 5 agora a nova promoção. Mas eles também te dão cap em alguma coisa, não é tudo almoços grátis. Portanto, e está aqui a explicação direta dessa questão. Depois, no caso da USA, a USA é melhor nisto, mas de longe, se tu és alguém que está claramente interessado em utilizar bastantes gigas fora do país, a USA aqui ganha por goleada. No caso concreto, política de utilização responsável de 30 GB no tarifário de 100 GB. Portanto, ou seja, basicamente, se estás no tarifário de 100 GB, a USA vai-te permitir utilizar até 30 GB antes de começar a restringir os dados, 30 GB do ponto de vista de roaming. Portanto, isso é muito interessante face aos 7,5 que tens na Digi e na U e aos 8, 9 ou 12 que vais ter na Amigo. Bom, olhando ao tarifário ilimitado, há algumas alterações. No caso, a U e a Digi continuam a equiparar-se com 10.5 GB, portanto, a U com os 10,5 e aqui a Digi com 10.5 GB também. No caso da Amigo, mantém-se a mesma premissa anterior, portanto, se estás no pacote com o desconto máximo, que é o que está agora de 7 euros, vais ter 11 GB, se estiveres com 8 euros vais ter 12, se estiveres com 10 vais ter 15, ok? Acima de tudo, o importante é, a Amigo, em qualquer uma das circunstâncias, está sempre, neste ponto de vista concreto, está sempre melhor do que a Digi e que a U, nesta análise. E no caso da Uso, então, extrapolo ainda mais, portanto, basicamente, a Uso vai-te permitir fazeres uso de roaming na União Europeia, sem aplicar restrições, até 60 GB no tarifário ilimitado. Portanto, é uma comparação grande, mesmo que faça aos 15 GB que é o máximo, caso estejas a pagar 10 euros da Amigo, ou aos 10,5, de 10,5 ou 15 para 60, a diferença é muito grande. Portanto, neste ponto concreto, a Uso leva a vantagem. Se tu és alguém que vai regularmente para fora do país, provavelmente a Uso não te vai dar grandes hipóteses entre as outras todas, não é? Porque entre estares com 10, com 15 ou com 60, a diferença é muito grande e, portanto, aqui a Uso leva a melhor nesta análise concretamente, ok? Bom, para fechar, para fazer então assim uma última análise, depois não é só ver o preço, não é só ver as restrições, não é só ver o roaming. Depois existe um conjunto de outras coisas que também são interessantes de analisar e que eu vou tentar analisar aqui muito rapidamente, que é os prós e contras. Um excelente programa que havia antigamente e que deixou de haver. Bom, prós e contras. O que é que nós temos aqui? Entre as 4 operadoras, ou entre as 4 marcas, ok? Nós temos aqui algumas diferenças e que têm que ser explicadas para a tua decisão. Começando pelo eSIM, ok? O eSIM está disponível em todas, menos na Amigo. A Amigo não tem, ponto final, não interessa. Se tu és alguém que precisa de eSIM, a Amigo não é para ti, ok? No caso da Digi, eu ainda estive aqui a ponderar se punha aqui um X também, porque apesar de estar disponível na Digi, tu não consegues subscrever um eSIM, não consegues subscrever um tarifário diretamente com eSIM. Não é possível ir ao site, ir pedir um eSIM e em 5 minutos ter o tarifário ativo. Não é possível, não dá, ok? Tu tens que receber um cartão em casa e depois é que fazes essa conversão para eSIM. Enfim, não pus o X, mas se calhar devia ter posto. No caso das tecnologias do Volt e do Wi-Fi Calling, basicamente está disponível o Volt em todas as operadoras e o Wi-Fi Calling não está disponível na Vodafone, ok? Nem na Vodafone, nem na Amigo, nem nada. Portanto, a Vodafone não tem Wi-Fi Calling. Se tu és alguém que precisa disso, também não está disponível e a Amigo não é alternativa para ti, ok? Podem dizer assim, bom, mas isto é fator decisório entre de escolher entre um e outro? Pá, para mim é. Por exemplo, o Volt é algo que melhora muito a qualidade da chamada. 99% das vezes vais estar a fazer chamadas com os dados móveis. Permite-te, por exemplo, fazer uma coisa incrível que é estares a fazer uma chamada e estares na internet ao mesmo tempo. Portanto, são coisas que são mesmo necessárias em 2026. No caso do Wi-Fi Calling, posso admitir que não seja tão interessante, porque ao fim e ao cabo vais estar a fazer chamadas com o Wi-Fi. Provavelmente não vais estar sempre a utilizar, mas pode dar jeito em zonas onde eventualmente não estejas com rede. Imagina que estás numa zona qualquer que a cobertura de rede é péssima, mas desde que tenhas o Wi-Fi de casa consegues sempre fazer e receber chamadas. Pode ser sempre uma coisa interessante. A nível das restrições de rede. As restrições de rede, eu já expliquei mais ou menos, mas convém voltar a refrisar isto. A única que vocês podem dizer aqui claramente que não tem restrições de rede é a Digi, não existe mais nenhuma, ok? Portanto, não tem, é aquilo que está, é aquilo que eu tiver para te dar, é aquilo que eu te vou dar. Não há restrições de rede da Digi, ponto final. É a única que vocês podem levar isso como garantido. Na Amigo também podem levar como garantido que existe. E existe e são 150-50 e é o que está cá e se não gostas muda para outra. No caso da U e da Uso, a questão é diferente. Porquê?
por duas questões diferentes. No caso da uso, tu podes ter restrições ou não ter, dependendo da plataforma onde tu vais cair. Por isso, eu não posso dizer que não tem, porque se, por exemplo, se tu tiveres o azar de cair, que não é assim preciso ter tanto azar assim, de cair na nova plataforma, vais ter restrições, mas se tu tiveres a sorte de cair na plataforma antiga, não vais ter restrições. Por isso, tem que pôr o certo e o errado. No caso da U, é aquela questão que eu vos disse. Ela existe, mas não é aplicada. Portanto, enquanto ela não for aplicada, estamos todos muito bem. Quando ela for aplicada, e vão existir. Portanto, enquanto eles não forem lá retirar aquilo aos termos e condições, nós vamos continuar a ter que ter sempre o pé atrás, porque nunca vamos saber se efetivamente existe ou não existe, ou se vai existir no futuro, ou se não vai. Portanto, eu não consigo confiar num serviço onde isso está lá, mas não é cumprido. É do tipo, pá, tenho aqui uma espada em cima da tua cabeça, mas eu nunca a larguei. Pois, mas ela está aí. Eu continuo com medo. Bom, relativamente ao débito direto, porque é que eu pus isto aqui? Para mim é uma coisa fundamental. Tudo na minha vida gira à volta de débitos diretos. Não sei o que é pagar uma conta manualmente há décadas e, portanto, nem me apetece ter esse tipo de trabalho. Portanto, para mim isto é uma coisa absolutamente fundamental. Uso o e amigo, tu vais ter a possibilidade de ter o débito direto sem qualquer tipo de problemas. Inclusive, já tive na Uso, já tenho agora na Digi. Na U até utilizava uma coisa melhor até, na minha opinião, do que o... Peço desculpa que eu não tirei ali a coisa do WhatsApp, vocês devem ter sido trollados agora. Na U até usava os pagamentos recorrentes do MBWay, que é uma coisa ainda mais fixe, é bem rápido, mas pronto, basicamente funciona tudo. Na Amigo não há. Portanto, para mim, isto é logo fator de X. Ponto. Acabou. Não há hipótese. Para mim, estar numa operadora onde eu tenha que fazer os pagamentos manuais não vai acontecer. Mais provável é eu ir-me esquecer de pagar a fatura no dia que tenho que pagar e fico sem telefone, não sei o que, é uma chatice. Bom, depois, a questão das SMS de tentativa de chamada. No caso da Uso, voltamos a pôr aqui um certo e o errado. Porquê? Porque se estiveres na nova plataforma, não vais ter. Porque a nova plataforma copia a Digi não tem, portanto não vais ter. Se estiveres na plataforma antiga, vais ter. No caso da U, vais ter sempre, ok? Eu já estive na U, tive sempre SMS de tentativa de chamadas e voicemail, etc. Na Digi não vais ter, porque não existe. Não sei o que é que os senhores da Digi estão à espera para implementar uma brincadeira como estas. Quer dizer, estamos em 2026, alguém liga, eu não consigo atender, eu estou sem rede, entretanto volto e não sei que a pessoa me liga. Epá, é uma coisa só ridícula, principalmente com todos os problemas que a Digi atualmente tem. É algo mesmo necessário, mas enfim. E no caso concreto da Amigo, também não tem. Portanto, não é questão de política de plataforma nova ou velha, não tem, ponto final. A mesma coisa acontece exatamente igual na questão do voicemail, ou seja, o voicemail na uso, vocês podem ter se estiverem nova ou na antiga plataforma. Já houve casos do pessoal a dizer que não tinha, entretanto ligou para a linha e eles a disponibilizaram, é o que é. Na U existe, na Digi e na Amigo também não existe. Portanto, em suma, eu acho que uma imagem vale sempre mais do que 1000 palavras e eu acho que acima de tudo o relevante aqui deste vídeo é que ficou passada o conjunto de coisas às quais tu deves tomar atenção antes de escolheres o teu próximo tarifário. Portanto, se o SI é uma coisa que tu precisas, por exemplo, a Amigo não dá para ti. Se tu, por exemplo, não queres viver com a espada na cabeça de saber se vais ter restrição ou não, se calhar vais ter desconfiança na U. Se efetivamente o débito direto, se calhar é uma coisa fundamental, tu valorizas como eu, a Amigo não serve para ti. Se por acaso o Volt é uma coisa que tu precisas, todas elas vão servir para ti. Se o SMS tentativa de chamadas ou voicemail é preciso para ti, pá, vais ter que... Portanto, ao fim e ao cabo, o que eu quis fazer com este vídeo foi dar-te a informação toda. A partir daqui, já vais ter uma escolha muito mais informada, não só a nível de preços, como de chamadas, como de SMS, como o roaming, como as restrições, o que é que existe nos termos e condições, o que é que não existe. E a partir daqui, na minha opinião, depois de veres este vídeo, vais poder fazer a tua escolha informada em relação àquilo que vai ser o teu próximo tarifário de telemóvel. Ok, meus caros amigos? Para não ficar maior, quero agradecer acima de tudo os que assistiram até agora. Não se esqueçam de deixar o like e acima de tudo partilhem este vídeo com os vossos amigos, porque eu acho que é muito relevante que as pessoas tenham acesso a todas as informações. Um grande abraço e vemos no próximo Viciado Comentar.